Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente, abraçando quem está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, acompanhando o 527 Claro HD 9, Claro Analógico. Você que está agora acompanhando o programa em Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, acompanhando também a nossa programação em Ipatinga, no Vale do Aço, Juiz de Fora na Zona da Mata, Governador Valadares, na região leste de Minas. Não tem a sua cidade nessas frases todas que eu disse? Você pode acompanhar o programa também pelo youtube.com/canal Viver Brasil. E agora a gente vai falar sobre o sacolão. Fazer sacolão tá caro demais. Fazer a feira ficou caro entre agosto e setembro de 2022. O consumidor pagou 39,5% a mais. Por exemplo, pela batata, 31,6% pela banana. Outros produtos entram como vilões também. Tudo isso em Belo Horizonte, mas a realidade é muito próxima em todos os lugares de Minas Gerais e do Brasil. Quem conversou com a gente foi o Feliciano Abreu, economista, diretor do site Mercado Mineiro. E, no geral, consumidor pagando mais caro na hora de fazer o sacolão na maioria dos produtos, né? E a gente está vendo aqui, por exemplo, 39,5% mais caro pela batata e 31,6% pela banana se comparado ao mês passado, não é isso? Exatamente. A gente, quando compara o preço médio, né, dos principais itens, que são aí, o que estão na mesa de qualquer brasileiro, né? A batata inglesa, como você falou, ela subiu 39,5% em um mês apenas, era R$ 3,36, passando agora para R$ 4,69 pelo preço médio. E, como você disse, né, a banana também, aí a banana caturra subiu um pouco mais, mas o preço médio da banana prata, que era R$ 5,41, que é a mais consumida, passou para quase R$ 7,00 o quilo, que dá um aumento de 29%. Limão Tahiti também, Fabiano, olha só, de R$ 4,76 subiu para R$ 5,94, um aumento de 24,70%. Agora, o que a gente, quando faz essa pesquisa, a gente sempre tem em mente que alguns itens caem e outros sobem, em virtude de safras, entre safras. Só que essa nos surpreendeu porque os aumentos são muito maiores do que as reduções em outros itens, né? Para dar aquele equilíbrio para a dona de casa, para o pai, para o chefe de família na hora que está fazendo a compra de hortifruti. Por isso que a gente está surpreendido. A gente teve aí uma redução na melancia, que foi de 8%, no mamão Havaí, que foi de 4%, pelo preço médio, né? Mas a grande maioria que nós tivemos foi aumento. O tomate, que foi a única surpresa boa, que caiu pelo preço médio 12%. O tomate comum, que era R$ 4,29, passou para R$ 3,76. O resto a gente está muito mais no vermelho do que no verde, né? Na safra, né? Na fartura de produtos. A gente está muito mais na falta aí, tanto que os preços estão subindo bastante, e isso interfere no valor, que fica mais caro, e na qualidade também. Ô Feliciano, agora uma coisa interessante sobre o tomate, né? É que o tomate ele teve essa baixa. Eu vou te falar que tá difícil comprar tomate também, viu? A qualidade do tomate não tá das melhores. Então, a gente tem sempre uma análise que a gente faz aqui, até no outro programa aqui da casa, que é o AgroB, que é outro programa que você também já participou aqui comigo. O Ricardo lá da Ceasa, ele sempre participa comigo e ele me fala uma coisa que é interessante, que é legal a gente trazer para essa discussão, para essa pesquisa aqui do Sacolão, né? É quando o produto está na melhor qualidade, o preço dele tá bom, né? É curioso isso no que diz É, respeito à fruta e os legumes. Quando está na melhor é qualidade, no melhor momento, você paga um preço melhor. Quando a coisa não está tão boa, o preço está caro, o preço está no alto. Exatamente. É questão de safra, né? Quando você tem safra, naturalmente você tem uma oferta maior do produto e o produto também tem uma quantidade maior em matéria de qualidade. Normalmente não se usa tanto defensivo, né? Algum tipo de item para tentar melhorar, né, a produção. O que a gente nota é o seguinte: é correr dos produtos da entre safra. A gente consegue, a dona de casa ela é muito hábil nisso, né, Fabiano? Assim, de tentar substituir os produtos. Quando ela vê, por exemplo, igual a gente está tendo aqui, a batata inglesa subiu 40%. É tentar sair dela, né? Pelo menos a princípio, porque a gente tem a mandioca, que o preço médio dela subiu, mas não tanto, subiu 5%, perante a batata, que subiu quase 40%, e o iame, que subiu 26%.
a gente tem que tentar fazer essas substituições. E mais do que isso, além de substituir, pesquisar. Porque, como você está falando aí, o tomate, ele está num período aí que tem uma queda de preço, ou seja, provavelmente a gente está num período de safras melhores, mas você tem uma diferença de preço de 251%. Você encontra o tomate comum, esse é o comum, de R$ 1,99 até R$ 6,99. Você imagina, a gente fala aqui que caiu de preço, você vai e compra o de R$ 6,99, não adianta nada, né? Que você está pagando muito caro, talvez, num produto que esteja de boa qualidade, mas você também acharia ele por R$ 1,99. Inclusive, é uma grande dica dessa pesquisa, porque tradicionalmente, a gente tem que falar que você tem a diferença de 511% entre os produtos, mas tem também diferença de qualidade, né? A gente vê isso nitidamente em alguns sacolões que tem ali uma qualidade bem superior. Mas até mesmo no mais caro, se você não pesquisar, não é só o preço, aí você está lá dentro do estabelecimento, mas você está dentro da gôndola lá, você vê inúmeras qualidades diferentes dentro da própria, né, da caixinha ali, onde que está a gôndola que você está escolhendo. Então, até mesmo o ato de escolher é de extrema importância nesse momento aí de fazer uma boa pesquisa de mercado, né, não só de preço na hora do sacolão, porque senão você vai pagar caro em um produto ali que não atende a sua qualidade. Até mesmo, eu costumo dizer, às vezes você vai achar aí um produto que está em oferta, mas você vai comprar tanto aquele produto que você vai perder ele na sua casa. Então tem que ser de acordo com o seu consumo, né, para que você não desperdice dinheiro também, né? Nem alimento, que não pode ser desperdiçado nesse momento, hipótese nenhuma. Pois é, um detalhe da pesquisa também, né, Feliciano? O preço da cebola branca, né, aumentando 16,2%, aí passando para a média de R$ 6,29. Citou aí bem o quiabo, né? Caro, né? 23,3%, passando de R$ 7,76 para R$ 9,57. Gente, o que virou o quilo do quiabo, né? O que vou te falar, tá? Aquele franguinho com quiabo tá difícil de sair nos últimos dias, Feliciano. Ué, o frango que já está caro, o frango que subiu bastante de preço nos últimos períodos, nesse ano principalmente, é o quilo do frango resfriado. Quando você juntar aí agora com quase R$ 10 um quilo de quiabo, o quiabo hoje está bem mais caro que o quilo do frango, né? Do frango resfriado. Então, assim, fica inviável. Ou você faz o frango, ou você faz o quiabo. O frango com quiabo, nesse momento, está meio que complicado. Aí é preferível você trocar de prato, né? É claro que a gente leva para esse lado um pouco mais de brincadeira, mas a gente sabe que todos esses reais que a gente consegue economizar na feira, no final do ano, Fabiano, isso faz uma grande diferença, né? As pessoas têm que dar valor ao dinheiro no período de inflação, principalmente, né? A gente está tendo uma pressão de preço. Nesse caso aqui, a gente vê essa pesquisa muito mais em função do período seco que a gente está passando, né? Esse período que se chove pouco, então você tem um custo de produção maior. Então, a partir do momento que começa a chover, não pode chover muito também, senão fica caro porque tem perda, quebra de safra, né? O importante é que chova o satisfatório para que tenha uma boa produção e chegue uma quantidade muito boa também no Ceasa para ser distribuída aí para os sacolões, supermercados. Aí a gente tem aí um certo nivelamento de preço, uma redução de preço devido à oferta. Agora, o que a gente vê no momento assusta um pouco. A gente não sabe quando que a chuva vai voltar ao normal e mesmo também aquela história, dependendo do que se perdeu na produção de alguns itens aqui, a gente tem até o final do ano o item caro, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que se planta e colhe e se consome, né? A gente precisa de um prazo hábil. E para fechar o nosso resumo, discutimos nesta semana aqui no Economia e agora como se livrar das dívidas. São passos importantes para que a vida financeira se organize. E para a gente discutir esse assunto, quem esteve aqui foi o Bruno Capelão, cofundador e diretor da Bybank, que é uma fintech que faz ali o investimento dos brasileiros no exterior. Ele deu dicas super importantes para eliminar de vez as dívidas. E o detalhe, antes da gente começar, quer segurar a audiência aqui para a gente falar dos 8 passos. Então a turma que está chegando agora, está zapeando, fique aí que a gente vai falar desses 8 passos de como se livrar das dívidas. Ô Bruno, eu quero primeiro entender a sua posição aí no Bybank, né? Como é que
como é que é o trabalho de vocês, para a gente entender um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, entender o seu trabalho e poder, esse moço entende mesmo de finanças. Uhum. A Bybank é uma empresa de investimento no exterior, tá? A gente possibilita que as pessoas, os brasileiros, eles invistam em ativos no exterior de forma simples e que tem o principal objetivo de diversificar, então, o risco Brasil, né? Porque uma boa prática aí do que a gente chama de investidor superior é não deixar tudo no mesmo risco, mesmo sendo o risco do país, né? Então, a nossa empresa, ela facilita aí para o investidor brasileiro investir fora do Brasil de forma bem simples, prática e barata. E assim, para a pessoa conseguir começar a investir, primeiro passo é ela não ter dívida, né? Porque uma pessoa que tem dívida, ela realmente não consegue investir. Então, a regra natural é, se eu tenho dívida, eu tenho que pagar as dívidas primeiro para depois investir. Agora, tem muita gente, e aí a gente vai entrar nesses 8 passos ainda nesse programa, claro, mas tem muita gente que considera, por exemplo, o financiamento imobiliário um investimento. Qual que é a sua opinião? Dever o banco ali o financiamento. Se você tem, vou chutar aqui, se você tem 50 mil reais para quitar o seu imóvel e 50 mil reais, em vez de quitar o imóvel, você investe, é uma boa relação? Ou é melhor pagar uma dívida e começar do zero e ter aquele imóvel garantido, livre de qualquer outro custo? Isso depende muito do contrato mesmo de financiamento, né? Se a taxa de financiamento ela for menor do que a taxa praticada aí, né, nos investimentos de renda fixa, ou seja, se ela for menor do que a Selic, até vale a pena você manter esse dinheiro investido e ir parcelando, né, a quitação do imóvel. Mas a partir do momento que a taxa, né, do contrato ela é maior do que a Selic, aí já vale a pena você resgatar os seus investimentos e fazer a quitação desse imóvel. E, de certa forma, é uma coisa muito pessoal também, né? Assim, a pessoa pode querer também aquela taxa mínima, pode fazer ali, é uma questão muito subjetiva, vamos dizer assim. Mas o que não é subjetivo na hora de pensar no investimento? Pensar aquela história, né, do poupar é importante, mas investir é melhor ainda. Uhum. O que não é subjetivo, né, o que a gente aconselha aqui para todos os clientes, é que o primeiro passo, quando a pessoa ela começa a ter uma poupança para investir, o primeiro passo é ela criar o que a gente chama de reserva de emergência, que é um dinheiro aplicado a baixo risco, por exemplo, tesouro direto ou esses investimentos de renda fixa com baixíssimo risco e alta liquidez, que é um dinheiro que vai dar uma segurança para essa pessoa arcar com qualquer imprevisto que possa acontecer. Então, isso é o que a gente aconselha a pessoa começar a investir dessa forma. Depois que ela já tiver essa reserva de emergência de um tamanho ali que ela se sente confortável, aí ela começa a diversificar os investimentos em investimentos de um pouco mais risco, né, que vão dar um retorno maior e que ela vai poder ganhar ali realmente na especulação do investimento, né? Mas a reserva de emergência, a gente aconselha que seja bem aquele arroz com feijão mesmo, bem a renda fixa, alta liquidez, porque é o dinheiro que vai estar disponível aí para a pessoa, né, arcar com os imprevistos. E isso é muito importante quando a gente fala de dívida, porque as famílias que não têm essa reserva de emergência é que acabam se endividando da pior forma possível. Porque no momento de uma emergência, ela tem que pegar um dinheiro a qualquer custo, ou usar aí um cartão de crédito ou um cheque especial para pagar alguma despesa de emergência, e se ela tivesse essa reserva de emergência, ela já poderia sacar e arcar com essa despesa sem ter essa dívida aí, que muitas vezes acaba sendo até impagável no final, né? Muito bem, tá aí. A gente aprendeu nesse bloco tanto a comprar quanto investir e também poupar. Muito legal. O Economia agora vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, você, telespectador, telespectadora, esse resumo muito legal do que aconteceu. Um ótimo fim de semana para você, neste fim de semana de eleições. Muito juízo, pratique o voto nas urnas, pratique cidadania, eleja o seu candidato preferido, mas faça isso sem violência, com serenidade, para a gente ter um país ainda melhor, politicamente, economicamente também falando. Economia e agora volta na próxima semana. Valeu!